escravidão existiu por toda a antiguidade e foi atuada sem que se pusessem em pauta as questões éticas que existem hoje, que correram o mundo só após as ideias iluministas do século XVIII. Prisioneiros de guerra, devedores ou criminosos viravam escravos e eram mercadoria de grande valor nas sociedades antigas. Isso também acontecia na África. Com a chegada dos europeus nas costas africanas, nas chamadas grandes navegações, o fluxo do comércio escravista só aumentou. Os reinos africanos, antes já enriquecidos pelo comércio escravagista, ganharam ainda mais com a demanda dos europeus. A captura e venda de escravos para os europeus era trabalho principalmente dos próprios africanos. Essa premissa é para que você se acostume com a informação de que os africanos já estavam familiarizados com o sistema escravista, que no caso não era motivado pela cor da pele naturalmente, mas pelo sistema de guerras e conquistas entre tribos. Dito isso, vamos falar do que nos interessa nesse vídeo, que é a posse por parte de ex-escravos e até de escravos efetivos de escravos. O que eu quero dizer é que alguns escravos tinham escravos e não poucos ex-escravos também tinham escravos. O sistema escravista é um sistema muito mais complexo do que se vê normalmente nos filmes ou na historiografia de alguns anos atrás. Basta pensar que se tratava de seres humanos habituados a sociedades onde o conceito de status e poder passava também pela posse de mão de obra escrava, e que eles também almejavam status e poder. Não almejavam necessariamente liberdade para toda uma categoria, embora em um dado momento histórico isso tenha se tornado um ideal. Existem documentos que comprovam isso. São principalmente inventários e testamentos de escravos e ex-escravos no Brasil. Esses documentos se acham em museus ou arquivos públicos nas cidades onde mais se usava a mão de obra escrava. Guilherme Cabral Nóbrega, na sua monografia Senhores Negros, um breve estudo sobre libertos donos de escravos em Mariana, relata que no Brasil, em 1840, quando os enviados da Anti-Slavery Society, Sociedade Anti-Escravidão de Londres, mandaram seu relatório, registraram com evidente desapontamento que não se podia contar com os livres de cor para engrossar as fileiras anti-escravistas. Além disso, a sociedade colonial prezava a acumulação de escravos e o luxo, assim como repudiava os serviços manuais, sendo natural que os negros que quisessem ascender socialmente buscassem adquirir escravos e explorar o seu trabalho como forma de obter retorno econômico e status perante a sociedade. Uma pergunta que pode surgir é: mas como é que escravos se tornavam senhores de escravos? E por que não compravam a própria liberdade antes de adquirir esse tipo de propriedade? O jornal Gazeta do Povo responde a essa pergunta em um artigo. Alguns se tornavam senhores por herança. Se uma negra liberta e proprietária morresse, seus bens seriam herdados pelos filhos, e podia acontecer de esses filhos ainda viverem em cativeiro. Como a escravidão era um costume socialmente aceito na época, os escravos não viam contradição em possuírem escravos. Mais comum era o caso dos negros, principalmente das grandes cidades, que conquistaram a confiança de seus senhores e desfrutavam de tanta autonomia para tocar os negócios que não pensavam em se alforriar. Possuir escravos provavelmente lhes conferia mais benefícios e um status mais alto que a liberdade. Um exemplo é o africano Manuel Joaquim Ricardo, tema de um artigo do historiador João José Reis. Em 1842, quando foi testemunha em um processo judicial, Manuel afirmou que tinha de seu senhor a autorização para negociar por si e adquirir quaisquer bens, mas também uma ampla licença de morar fora da casa daquele senhor. Comerciante de alimentos e pessoas em Salvador, Ricardo comprou 3 mulheres, entre elas uma menina de 12 anos, quando ainda era escravo. Morreu livre em 1865, dono de 4 casas e 28 negros, patrimônio que o colocava entre
os 10% dos cidadãos mais ricos da Bahia. Vamos ver mais alguns casos de escravos ou ex-escravos que possuíam escravos. Na sua monografia Senhores Negros, Guilherme Cabral Nóbrega reproduz o testamento de Maria Meira, uma alforriada natural da Costa da Mina, atual Gana, moradora da cidade de Mariana. Declaro que possuo 2 escravos, um por nome José, de nação Mina, e outro por nome Pedro, de nação Angola. E deles não devo, porque tudo entreguei em minha vida. Declaro que o negro José Mina, querendo minha comadre Joana de Lima, preta, forra, ficar com ele e dar 100.000 ao meu testamenteiro, ele lhe entregue com a declaração de ter o dito escravo, filho por nome Filipe, e não o querendo, o meu testamenteiro o venderá junto com o outro. O mesmo autor traz o caso da liberta Isabel Pereira de nação Angola, que possuía 6 escravos. Coartou uma escrava de nação usada com a condição de ficar servindo ao marido após sua morte. E aqui eu tenho que falar desse termo inteiramente novo para mim, que é coartar. O escravo coartado era o escravo que estava comprando a sua liberdade à prestação. Ele fazia um acordo com o senhor de trabalhar fora da propriedade e ir pagando a sua alforria. Existem documentos judiciais, processos, que mostram como e quão frequente era essa prática no Brasil. Então, essa senhora liberta coartou uma escrava de sua propriedade e o documento diz que outros 2 escravos de nação Angola deveriam permanecer em cativeiro. 3 crioulos, sendo 2 crianças, foram libertados incondicionalmente. Na Gazeta do Povo Online se lê o registro de um documento que diz o seguinte: em 17 de maio do ano de 1788, se enterrou nessa sepultura um escravo chamado João, do nosso escravo Inácio dos Santos. Isso era mais comum do que se imaginava. Ele era escravo da Igreja Católica que possuía fazendas, propriedades e escravos. A preta forra Rosa Maria Caldas, natural também da Costa da Mina, em seu testamento, deixa registrado que possuía 4 escravas, das quais uma encontrava-se coartada junto à sua filha. As outras eram 2 irmãs crioulas e uma preta mina. Rosa era casada e provavelmente por isso as últimas 3 escravas não seriam vendidas ou libertadas de imediato para servir ao marido. Luzia da Costa, preta mina, diz que foi cativa de Manuel Muniz Vieira, na Bahia, e lá foi batizada. Depois foi para Minas Gerais, onde foi comprada por Pedro André, de quem comprou sua liberdade por 220 oitavas de ouro. Mesmo assim, ela deixa para ele metade do valor da venda de um moleque, Simão Buenguela, seu escravo. Outro documento relata o seguinte: Gonçalo dos Santos, natural da Costa da Mina, afirma: sou forro e liberto que me forrou minha senhora Rosa dos Santos, já falecida, e essa alforria me fez pela mão de Deus, sem que eu lhe a deva ou a ninguém. Além disso, ele recebeu de sua ex-senhora metade de umas casas onde assistia sua ex-senhora e um escravo, José Mina. O historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, nas suas pesquisas, achou um número espantoso de escravos que possuíam escravos. Eis um exemplo de registro de batismo que dá essa informação. Joaquim Nagô, com 22 anos de idade aparente, escravo de Benedito, Alçá, solteiro, e esse também escravo de Dona Ponciana Isabel de Freitas, branca, viúva, moradora ao Cais da Louça. O portal Brasil Escola traz o caso do ex-escravo Francisco Félix de Souza. Francisco passou de escravo para o maior traficante de escravos do Brasil no final do século XVIII. Não se sabe ao certo como Francisco conseguiu a liberdade, supostamente comprando sua própria carta de alforria. Francisco foi apelidado de Zé Alfaiate, pois havia trabalhado costurando tecidos. No entanto, ao conseguir a liberdade, seguiu pelo mesmo caminho no qual o fez escravo. Voltou à África e começou a trazer negros escravizados para o Brasil.
A vida de Francisco virou o romance O Vice-Rei de Udá, de Bruce Chatwin, e um longa feito em 1987 na Alemanha chamado Cobra Verde nas mãos de Werner Herzog. Félix não foi o único brasileiro e negro que se tornou mercador de escravos. Muitos outros seguiram o mesmo caminho, e muitos outros se tornaram senhores de escravos, mesmo ainda sendo escravos.